Fala nação rubro-negra, tamo junto aí para mais um vídeo aqui no canal Fla-Cegueta. Sejam todos muito bem-vindos, sou Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol. É difícil, né, gente, voltarmos aqui para produzir o nosso trabalho depois do que aconteceu ontem. Ontem o canal Fla-Cegueta não produziu nenhum material por questões particulares, questões de saúde, né, tive que resolver um monte de problema. Mas enfim, hoje estou vindo aqui gravar esse vídeo mais no dever da profissão do que propriamente com a vontade de gravar o mesmo, porque qual rubro-negro que tá com ânimo nessa manhã de sexta-feira, né? Eu te pergunto, qual rubro-negro que tá com ânimo? Eu não tô nem um pouco animado. Mas vamos lá, a gente tem que ter cabeça fria para poder analisar o que aconteceu com o Flamengo. Não tem notícia, né, propriamente dito. Por exemplo, Cacau Costa lá, um dos diretores do Flamengo, dirigente, cobrando lance de estádio. Pra que isso, cara? Pra que entrar nesse assunto de estádio hoje, por exemplo? Isso pra mim é aquela tradicional cortina de fumaça. Não vamos entrar nessa, deixa pra lá. Mercado, o Flamengo tá indo atrás de Marcos Antônio, fulaninho de tal, Beltraninho dos caceta 4, já foi também, deixa pra lá. Hoje não é dia pra falar de mercado de futebol. Hoje não é dia de falar sobre nada, hoje é dia somente de a gente tentar entender o que está acontecendo com o nosso Flamengo. Tá, são tantas pontas soltas que a gente precisa entender. Então vamos conversar um pouquinho sobre o jogo de ontem, a questão tática do jogo, o que está rolando com o nosso Flamengo, a filosofia implantada pelo Leonardo Jardim, será que realmente é a melhor, né, de tantas outras que a gente vinha usando de modo habitual. O Flamengo mudou completamente a sua filosofia interna. Esse papo do BAP ficar jogando pressão igual um maluco também. Pô, o BAP ontem falou igual um papagaio. Pelo amor de Deus, cara, a gente gosta do BAP, nada contra. É um presidente que vem mantendo o Flamengo em franca evolução em todos os sentidos. Mas como esse cara fala, gente, pelo amor de Deus, gente, eu tô quase, assim, dá vontade de xingar, mano. Dá vontade de xingar, dá vontade de faltar com respeito mesmo. Mas eu não posso, né? A gente não pode agredir as pessoas assim, não tem como, nem a necessidade. Mas que esse malandro aí fala demais, cara, fala demais ao ponto de enojar-me, me deixar com vontade de vomitar. Vamos lá. Dá o like no vídeo aí, tá, gente? Dá um like no vídeo, se inscreva aí no canal Fla-Cegueta, compartilha a palavra do mesmo nas suas redes sociais, comenta, gente, comenta aí, bora desabafar, comenta comigo aí no chat. Tem o Hype, tem o clube de membros, você que pode assinar clube de membros, enfim, ajuda que a gente tá passando por um período extremamente complicado aqui no canal e tudo mais, enfim. Mas vamos, que a vida é feita disso mesmo. Se não houver percalços, não há desafio, se não há desafio, não há vida, né? Se não há vida, não há propósito de estar aqui. Olha, há 37 anos que o Flamengo não protagonizava uma vergonha tão absurda na Copa do Brasil como foi a de ontem. Por quê? Há 37 anos que a Copa do Brasil foi inventada, ela surgiu em 1989 e o Flamengo de lá para cá é o principal clube participante da competição. O Flamengo na Copa do Brasil, para ter uma ideia, é o que mais tem vitórias somadas. É o que mais somou pontos ao longo de toda a competição. Se tu traduzir tudo isso em pontos corridos, o Flamengo é o que mais somou pontos. O Flamengo é o que mais finalizou no gol. É o que mais marcou gols na história da Copa do Brasil. O Flamengo é o que mais arrecadou dinheiro com a Copa do Brasil desde quando ela foi instituída em 1989. O Flamengo é o top. O Flamengo só não é o maior detentor de títulos porque tem um Cruzeiro na frente ali, se não me engano. Mas é questão de tempo. Na minha cabeça era papo de, 3, 4 anos pra frente, o Flamengo já assumiria esse posto, assim como assumiu o posto da Copa Libertadores. E só não é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro porque a CBF jogou uma porrada de título no colo do Palmeiras. Inclusive, na década de 60, deu 2 brasileiros pro Palmeiras. 1969 e 67, se eu não me engano. Então é isso. O Flamengo é o soberano rei da Copa do Brasil. O Flamengo é o verdadeiro rei de Copas. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Essa aqui é a grande verdade. Durma com esse barulho os antes que hoje estão se deliciando com a nossa vergonhosa eliminação. Mas vamos lá. Desde que essa competição foi instituída, o Flamengo nunca entrou e saiu logo de cara. Infelizmente aconteceu. Para tudo na vida tem a primeira vez. E chegou a nossa vez de assinar o pior cenário possível numa Copa do Brasil, que é ser eliminado logo de saída. Cara, são os deuses do futebol martelando a gente para que a gente possa botar o pé no chão.
sabe? São os deuses do futebol fazendo isso. Quando saiu o sorteio e aquele imbecil daquele torcedor do Vitória ficou fazendo memezinho, sabe? Virou notícia, caceta. Quase vocês viram aquele meme, né? Dele reclamando que pegou o Flamengo, não sei o quê. Eu pensei, cara, vamos jogar futebol. Vamos jogar futebol porque futebol só se ganha dentro de campo. O Gerson Canhotinho de Ouro sempre fala isso. Lambaria é pescado e futebol é jogado. Ninguém ganha jogo de futebol com antecedência. Se fosse assim, né? Não teria nem graça assistir essa porcaria desse esporte. Então aquele meme ali, pra mim, já teve uma carga esquisita pra caramba, algo negativo. Aquilo ali foi choradeira estúpida, aquilo foi despropositado, aquilo foi um banana de um torcedor vitoriano que veio falando, fazendo palhaçadinha pra ficar com uns 5 minutinhos de fama e conseguiu. Porque o cara que tá se filmando, fazendo react, não tem naturalidade. Tem um cenário envolvido e tem um teatrinho ali predisposto, correto? Então não vem com esse papo de react não, que não existe isso. Então vamos aqui. O Flamengo foi eliminado porque os deuses de futebol fizeram com que a gente passasse por isso, para que a gente possa botar a cabeça no lugar e o pé no chão. Eu acho que é isso, porque quando o nosso presidente BAP vem a público, antes da bola rolar e diz, a gente quer ganhar a P toda. Ele tem mania de falar isso, a gente quer a P toda. Virou memezinho também, a P toda. Não vou falar palavrão aqui no YouTube, porque o YouTube não permite, não é nem legal. Cara, não se ganha a P toda no futebol. Nem Bayern de Munique ganha P todo, porque eles não ganham a Liga dos Campeões. Pô, então não se ganha tudo. O BAP é um baita de um irresponsável quando ele fala isso. Um dirigente, um profissional não pode falar isso. Não pode. Nenhum clube brasileiro chegou ao nível de ganhar as 3 competições numa só temporada. Nem o poderoso Palmeiras da Parmalat, nem o poderoso São Paulo da era Tele Santana. Nem o próprio Flamengo da era Zico, nem nada, mano. Nem nada. Ninguém, nem Jorge Jesus, ninguém consegue ganhar as 3 competições num ano só. Para o futebol brasileiro, isso é surreal, é impensado, nunca aconteceu e eu digo que nunca vai acontecer. Por que nunca vai acontecer? Por mais que Flamengo tenha dinheiro, por mais que Palmeiras tenha dinheiro, existe, gente, isso já virou motivo aqui de vídeo no canal, é o seguinte, existe uma restrição muito clara com relação ao futebol sul-americano. O Flamengo, por mais que tenha dinheiro, o Flamengo nunca vai ter um time padrão europeu, como um time tipicamente europeu, porque grandes jogadores não se interessam pelas ligas sul-americanas. O dinheiro que o Flamengo tem transforma o Flamengo numa potência, mas não transforma o Flamengo num Real Madrid da América do Sul, num Bayern de Munique do Brasil. Não vai ser nunca, nem Flamengo nem Palmeiras. Teremos sempre um lastro de competitividade em aberto com outros clubes. O futebol brasileiro, ele é muito equilibrado. Ele é muito equilibrado. Flamengo sobra frente às demais equipes, mas não sobra tanto a ponto de tu bater martelo que vai ganhar tudo. Não existe isso. Ontem, o Vitória foi guerreiro e detonou a gente. O nosso goleiro Rossi falhou de forma cabaçal, idiota, estúpida. O nosso goleiro Rossi falhou feito um doente. O Flamengo tomou um gol que é aqueles gols de momento raro. Aquele outro malandro do Vitória acertou um pombo sem asa que fez uma curva absurda que o Rossi só ficou olhando. O Flamengo falha num cruzamento, o Flamengo deixa, sabe, gol de bola parada. O Flamengo finaliza 26 vezes e não faz nenhum gol. 26 chances criadas, nenhum gol. Também é demais. Eu falei até, para não ser incoerente, eu até tinha dito o seguinte: é muito melhor você finalizar 20 e fazer 2, fazer 1, no caso, como foi o exemplo contra o Grêmio, finalizamos 20, fizemos 1, do que tu finalizar 10 e fazer 2. Porque quanto mais você finaliza, mais aumenta a tua chance matemática de ganhar a partida. E ontem finalizamos 26 e não fizemos nenhum. Meio que quebra a minha teoria, mas eu continuo bancando. Quanto mais você finalizar, é melhor, porque teu volume de criação é absurdo. Só que, infelizmente, quando a bola não entra, fica aí esse gosto tosco, amargo na boca. Né? Fica esse gosto tosco e amargo na boca. Bom, trocando em miúdos, 70 e tantos % de posse de bola, 26 finalizações, nenhum gol, 2 gols sofridos, um porque a nossa zaga falhou e o Rossi deu uma de doente mental, outro porque o malandro lá chutou igual um doente também, a bola entrou de um jeito que ele nunca mais vai acertar aquilo na vida dele, porque aquele jogador é fraco lá do Vitória. Os baianos
fizeram aquela coisa, né? É o anão contra o gigante. O anão decidiu correr, decidiu tacar pedra, decidiu fazer armadilha, o anão decidiu tudo. E o gigante, arrogante que só, foi lá e caiu na armadilha do anão e ponto final. Essa é a tônica, é a lógica da partida de ontem. Tá? Mas, de novo, o que mais incomoda, claro, a eliminação, o que mais incomoda é ver o nosso presidente falando demais. De novo eu digo, o BAP ele fala muito, atrapalha demais o Flamengo, cara. Essas declarações do presidente são ridículas. Eu tô com o Jardim. O Jardim falou em coletiva. Claro que o Flamengo entra em campo para vencer todas as competições. O Flamengo não tá priorizando nenhuma, aliás, tá priorizando as três, porque precisa ganhar tudo, mas no futebol brasileiro nunca ocorreu de ganhar as três competições, prova o grau de dificuldade. Sabe? E aí ele até diz assim, e eu tô com o Jardim de novo. Ele diz, o presidente diz isso porque é a vontade dele, mas nem sempre a vontade entra em campo, porque tu transformar um desejo numa realidade é um caminho completamente diferente. O BAP quer as três, mas dificilmente o time vai conseguir as três porque nunca ocorreu. É improvável, pode ocorrer, mas é improvável. Um dia pode acontecer, mas é improvável por enquanto. Tá entendendo? Então é isso, o Jardim tá certo. Agora, o que a gente tem que questionar é o seguinte... O que tem que questionar a partir de agora é o seguinte: modelo de jogo do Flamengo. Um Flamengo que entrega a bola pros caras. Querendo ou não, um Flamengo que recua muito. Um Flamengo que roda demais o elenco. Eu falei, teve uma live de pré-jogo no canal Arena Esporte do meu amigo Cadu, que os rapazes estavam debatendo o seguinte, o ataque do Flamengo. Aí eu comentei, pra mim o ataque será, até falei, Carrascal na ponta, eu penso assim, Carrascal na direita, ou Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino. Aí o irmão lá falou o seguinte, pô, cara, mas tu acha que ele vai barrar o Pedro? O Pedro não será barrado. Aí eu falei, não é questão de barrar, é questão de rodar o elenco. Tu vê que o Jardim, ele não improvisa, mas ele ele provoca surpresas. Ele roda o elenco independente de qual seja a competição. Ele colocou o time reserva na Libertadores, na estreia contra o Cusco, sabe? Ele roda o elenco, não importa o jogo que o Flamengo está disputando. Ele colocou ontem, então, no caso, o Royal na direita, o Danilo na zaga, preservando Varela, preservando Ortiz. Ele bota o Bruno Henrique, eu cantei essa pedra e cravou. O Bruno Henrique como centroavante. Né? É o Jardim, cara, é o pensamento do Jardim. Ele roda o elenco independente de qual seja o jogo. É acertado ou errado? Não sei. Eu acho até que ontem o Flamengo poderia ter entrado com um time um pouco mais gabaritado, né, para poder garantir a vaga e se entender depois com o Atlético Paranaense, porque a meta de ontem era classificar, que a Copa do Brasil para e só volta depois da Copa. Eu achei uma eliminação ridícula, prematura e vai ferir os cofres do Flamengo. Se o Flamengo trabalhasse para chegar pelo menos na semifinal, era papo de uns 30 milhões a mais nos cofres, cara. Agora o Flamengo pegou 2 milhões e acabou. Ou seja, jogou fora aí pelo menos 30, perto de 30 milhões de reais. Se chegasse a finalíssima, cara, é 40, 50 milhões. Se bate campeão é 100 milhões. É 100 milhões a mais, entendeu? Num orçamento aí bilionário que o Flamengo sempre planeja. E o Flamengo compra Paquetá, o Flamengo compra isso, compra aquilo. Gasta muito, né? Então, feriu demais as nossas finanças. Pode ter certeza que nesse ano o Flamengo não bate 2 bi, não tem Super Mundial de Clubes para turbinar a nossa arrecadação. E agora não tem mais Copa do Brasil, porque o Flamengo não ganhou nada, só ganhou 2 milhões por participar. Ganhou o prêmio de consolação. Ridículo, né, cara? Ridículo. Então a gente tem que entender o seguinte, cara. O bagulho tá ruim demais. Ruim demais. E essa filosofia, de novo, só pra fechar o vídeo, tá? Pra não estender muito. Essa filosofia de deixar a bola com os caras sei lá, cara, eu não sei. Eu tô com um certo medo de ter de volta um Flamengo que eu não queria nunca mais ter na minha vida. Que é aquele Flamengo frouxo, aquele Flamengo arregaçado, aquele Flamengo que não consegue controlar o adversário, que não sabe segurar resultado, sabe? Faz 2-0 e deixa o Vasco empatar, por exemplo. Um Flamengo onde protagoniza episódios vergonhosos como o de ontem. Ontem ficou marcado na história, né? Que nem aquela música, ficou gravado na história, mas de forma negativa. Já era, filho. A faca negra no nosso coração tá lá. Um punhal, já era, filho, envenenado. Tô com medo disso, cara. Esse é o Jardim. A gente vai ter que as duas uma, ou botar pressão para que logo o cara seja demitido, ou a gente aceitar, entender e dar como é que é? Dar chance pro cara trabalhar e vida que segue. Porque o Flamengo não tá ruim, o Flamengo tá diferente. Ruim não é, é diferente. Mas tá bom, gente, é isso, tá? Desculpa por ontem eu não ter aparecido. Hoje tem live, se Deus quiser tem live de pós-jogo, vamos embora conversar.
Tem mais vídeo aqui, enfim, tem um monte de material. Sigo acompanhando aí o trabalho e vamos junto. Desculpa que não tem informação, tá? Informação propriamente dita não tem como ter. Mas claro que a gente vai sempre estar buscando ir a fundo do nosso Flamengo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.